Eu odeio religião, porque religião não é coisas de Deus. Deus nunca teve religião. Mas preste atenção, eu odeio religião, mas eu amo o religioso. Eu odeio política, mas amo o político. Então vamos, vem cá. Porque a religião, Deus criou o homem e a mulher, né? E para eles não viverem separados, a religião foi lá e separou. Isso não é coisa de Deus. Vou ler aqui para você ver. Tá aqui. Então, Deus criou o homem, a religião separou. Por isso que eu odeio religião. Porque a religião separa o homem. Cada um tem a sua religião, uma não vai na igreja da outra. E assim começa a briga, né? Então, Deus criou o homem e a mulher e deixou junto. E para não separar, para não haver separação, a religião foi lá e separou o homem. Odeia a política, porque a política foi lá e originou essa separação, né? Apoiou, documentou a religião. Então, a política que originou tudo, cada um tem a sua religião. Então isso foi coisa da política, por isso que eu odeio política. Amo político, porque são seres humanos igual eu, mas eu odeio política. Então, meus amados, marca aí no seu papel aí, Marcos, capítulo 10, versículo do 7 ao 9. Acompanhe comigo. Porém, cadê o 7? Cadê o 7? Por isso deixará o homem o seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Preste atenção, meus amados. Aqui é uma terminologia, né? O Marcos está relatando aqui uma terminologia, está fazendo um paralelo. Aqui é uma sombra, né? Marcos está falando de uma sombra do que ia acontecer futuramente. Por isso está aqui, ó, deixará. O homem é um paralelo que Marcos está fazendo. No versículo 7, deixará o homem, sua mãe, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Então aqui já está, Paulo está fazendo uma terminologia, um paralelo, uma sombra do que ia acontecer futuramente. Que todos que naquele tempo lá existia judeu e gentio, os dois viviam em pé de guerra, porque os judeus humilhavam os gentios, dizendo que eles não tinham Deus, eles não tinham as promessas de Deus. Então vivia esse pé de guerra, judeus e gentios. Por isso que Paulo está fazendo esse paralelo aqui, ó. E unir-se-á a sua mulher. Então todos futuro, né, que aqui é uma sombra, futuramente ia se unir à igreja, ia ser uma igreja só. Igrejas são vidas, então todos iam ser uma mesma vida perante Deus. Versículo 8. E com sua mulher serão os dois. Então eram dois povos que tinha, judeu e gentios. Ia se unir os dois. Até o versículo 8, Marcos ainda está numa sombra, num paralelo. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são
dois mais uma só carne. Nas igrejas, eles pregam isso aí quando vão fazer um casamento, né? Mas o casamento que eu quero que você entenda aqui, o casamento que está acontecendo aqui é entre judeus e gentios. Não haveria mais essa separação de judeus e gentios, ia ser um povo só perante Deus. Aqui, né? No versículo 8, mais uma só carne. Aí vem o versículo 9, que aqui é a realidade, é a realidade, né? O contexto do versículo 7 e 8. Versículo 9, porquanto o que Deus ajuntou, o que é que Deus ajuntou? Nas igrejas, quando vão fazer um casamento, dizem que é o homem e a mulher, é o noivo e a noiva, né? Mas aqui está se falando da igreja. Deus ajuntou os dois, judeus e gentios, Deus ajuntou e ficou um povo só. Não existe mais dois povos, né? Então Deus ajuntou, não separa o homem. A religião foi lá e separou. Milhões de igrejas que existem por esse mundo afora. Uma não visita a outra. Uma fala mal da outra. Uma tem doutrinas diferentes. Então, houve a separação ou não houve? Houve a separação. Por isso que eu odeio religião. E a política foi lá e deu carta, deu documento, né? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, é a igreja, vidas que foram juntas. Judeus e gentios. Então, para Deus não existe mais judeu e gentio. Existe um povo só, uma igreja dele. Nós todos somos a igreja dele. Por isso que eu falo para você, não existe mais templo de pedra por aí como igreja. Porque a igreja somos nós e ele nos ajuntou. Agora, eu daqui de casa, eu estou junto com milhões de igrejas neste momento, porque a igreja dele é espiritual. Então eu faço parte dessa igreja espiritual, que estão junto a todos os momentos. Se é espiritual, a igreja está junto 24 horas por dia, meus amados. Não há separação. Entenda isso. Você não precisa mais de um homem para ficar te orientando. Quem é que vai te orientar? O Cristo ressuscitado que ajuntou, foi ele que ajuntou essa igreja. E disse, está escrito, você leu junto comigo, e que o homem não separe. Está todo mundo separado aí. Amém? Fica essa dica para o dia de sábado de hoje, né? E até um próximo encontro.